Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar um pouco sobre as traduções de obras gregas que eu utilizo para estudar filosofia de um modo geral, tá? E as que nós temos em língua portuguesa e as referências que geralmente eu utilizo e que facilitam de alguma forma o estudo das obras. Bom, em geral, tem uma editora, e aqui eu não estou entrando no mérito da questão da editora e tal, mas que tem traduzido. A proposta da editora é sempre assim. É a primeira obra traduzida diretamente de tal idioma. E às vezes isso não é verdade. É a primeira obra, blá blá blá, e aí usam toda uma retórica de marketing para poder fazer sobre os livros. E essa editora, ela surge no mercado falando que é as primeiras traduções diretas do russo e tal, de um determinado autor. O que também não é verdade. Já havia outras editoras que traduziram esse mesmo autor direto do russo. Enfim. Mas aí, nesses estudos meus de textos, né, de autores gregos, eu me deparei e são coisas que eu acho que são importantes porque podem ajudar vocês que queiram começar a saber aonde vocês vão gastar o dinheiro de vocês, com quais edições vocês devem gastar o dinheiro de vocês. Às vezes vocês vão, o nível de leitura que vocês querem é só por hobby, enfim, não é uma questão. No meu caso, eu sou professor de História da Filosofia e tenho curso sobre filósofos e tal. Uh, e, e, e eu acho importante para quem quer aprofundar, ter conhecimento das edições que geralmente são populares e estão disponíveis. Segundo ponto, para se estudar profundamente as obras dos autores gregos, você não necessariamente precisa falar grego. Isso é algo óbvio, porque o maior comentador que nós temos sobre a obra de Aristóteles é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino não falava grego. São Tomás de Aquino teve contato com as obras de Aristóteles através de traduções em latim. Santo Agostinho também não falava, ao que tudo indica historicamente. Santo Agostinho não falava grego. E teve contato ali com as obras de Platão, Neoplatônico e Plotino, mas também as obras de Platão. Geralmente através dessas traduções que vinham em latim, tá? Então vamos lá. Eu não falo grego, tá? Mas eu utilizo uma série de obras de referência em outros idiomas que eu vou mostrar aqui, de autores que comentaram os textos gregos, e o que eu vejo é que essas traduções dessa editora às vezes deixam os textos quase ilegíveis, tá? Eu sei que vou chamar, né, vou considerar como uma arte da tradução, o que a tradução tem deixado de ser uma arte, né? Vários tradutores, várias editoras têm utilizado aí traduções feitas por inteligência artificial, e nós já estamos vendo uma série de denúncias sobre traduções da patrística, por exemplo. Então não sou eu o primeiro que estou falando sobre isso. Bom, mas que vão falsear os textos, vão mudar o sentido das palavras. Então eu sei que existe os tradutores que fazem uma tradução mais direta, e traduzir também é uma coisa extremamente difícil, porque você de alguma forma tem que recriar o texto, né? O próprio Miguel de Cervantes, no Don Quixote, ele vai dizer que não acredita na tradução, que toda tradução perde, enfim. Ele tem toda uma teoria sobre a questão da possibilidade de uma tradução ou não. Então eu também tenho a plena consciência, porque eu leio em outras línguas, por exemplo, o inglês, e realmente algumas coisas são difíceis. Mas, como eu disse, para editoras que trabalham com todo esse marketing, opinião pessoal minha, eu acho as traduções do grego da 34 traduções duras, e que
muitas das vezes fogem o sentido que nós temos no nosso cotidiano, no nosso uso, e que muitas das vezes os textos deles chegam a se tornarem ilegíveis, tá? Então vamos lá. Eu tenho algumas edições aqui que eu utilizei da 34, só para poder citar um. Primeiro ponto, a questão da edição. Gente, livro de capa branca. Isso não é livro para leitor, tá? Vocês vão me desculpar, isso não é livro para leitor. Não que a tradução que eu utilize mais, que é essa do Carlos Alberto Nunes, seja muito melhor nesse sentido. Tá? Vai sujar, enfim, há uma série de problemas. Tem traduções dessas aqui que a diagramação tá terrível, que vocês percebem que eles simplesmente jogaram ali e publicaram também. Só que, por exemplo, eu tenho a obra completa traduzida pelo Carlos Alberto Nunes e li o Banquete, por exemplo, mais de 10 vezes essa tradução. E aí, como material de apoio, eu uso o A.E. Taylor, da The Man and His Work, Plato, né? Tenho como obra de comparação na questão das traduções a obra do Paul Friedlander, aqui a que nós temos disponível para comprar na Amazon, é só essa aqui, tá? As outras eu tenho PDF, então eu sempre recorro, e aí lá muitas das vezes são citados trechos, tá? E também o professor José Munir Nasser tem aula sobre Platão, e ele usa traduções do texto das edições em inglês para cotejar também, tá? Então eu tenho algumas referências, além, como eu disse, da tradução do Carlos Alberto Nunes, que eu acho que é a melhor tradução que nós temos em língua portuguesa. Se tivesse que recomendar para alguém um texto que ao mesmo tempo seja legível e que seja fiel ao que... Por que eu estou dizendo que seja fiel? Porque além dessas obras que eu tenho aqui, do Paul Friedlander, do Taylor, eu tenho a História da Filosofia do Giovanni Reale e do Copleston, e lá também tem os comentários sobre alguns diálogos, ou aquela própria obra que está lá em cima, sobre o Platão do Giovanni Reale, que vai falar do Platão para uma nova interpretação, quando ele vai citando os textos que vem do italiano. Enfim, me parece que as traduções do Carlos Alberto Nunes são tanto melhores literariamente, e elas estão mais próximas do que é a fidelidade do texto, tá? Não obstante, é importante citar também que no caso do Carlos Alberto Nunes, ele tem lançado separadamente um texto que se chama Marginalia Platônica, que são as introduções aos diálogos. Então eu tenho pelo menos 4 referências sobre as traduções, tanto a do Carlos Alberto Nunes, esses caras, o Friedlander e o Taylor, o Copleston, o Reale, e aqui dentro, com muita frequência, o Carlos Alberto Nunes, para justificar suas interpretações, ele está citando vários outros autores aqui em alemão, enfim. E até, como eu disse, eu sempre estudo os textos, fazendo anotações, né, e comentários que eu vou pegando de outros autores. E considerando tudo isso, eu como estudante de Platão, eu particularmente, eu compro essas edições. Claro que eu me esforcei inicialmente para comprar as traduções do Carlos Alberto Nunes e sua Marginalia, enfim. As traduções do Carlos Alberto Nunes são acessíveis hoje, inclusive vocês acham na internet, mas eu opto por essas edições e comprar às vezes várias edições para poder comparar o texto e ver a questão da tradução. E como eu disse, eu acho as traduções. Vou até citar uma outra tradução aqui que eu tenho e vou comparar para vocês verem também, para não ficar só na questão. Eu vou comparar a leitura aqui dos trechos. Me perdoem, porque eu estou um pouco ainda gripado. Eu, particularmente, eu compro para fins de comparação. E sei, como eu disse, que essa editora também tem problemas quando se trata dos textos em russo, tá? Alguns textos, ela realmente tem tradutores que traduziram do russo, mas outros são traduções antigas. Eu gosto
as edições da 34 do russo, eu gosto do Boris Schneidman, que é um tradutor antigo, não é dessa pleiade de tradutores que estudaram na escola marxista lá, comunista socialista da Rússia, e que fizeram traduções estranhas quando a gente compara o Dostoiévski, se você comparar as traduções que também nós já tínhamos em língua portuguesa diretas do russo, ficam meio estranhas a troca de certas palavras, principalmente no que se refere às obras dos demônios. Basta vocês procurarem aí, tá? Esses comparativos no YouTube. Enfim, então, a tradução que eu vou comparar aqui é justamente essa da Ética Nicômaco, tá? Da 34, que para variar uma capa branca, que isso aqui não é livro para leitor, vocês vão desculpar, tá, editor? Isso aqui não é livro para quem lê livro, tá? Capa branca sem chance. É pra gente que vai ter livro na estante. Como eu disse, é justamente por isso que eu passo um papel e tal, porque chega a ficar nojento. E a tradução da editora Vozes, tá? Uma edição bem mais barata, praticamente a metade do preço dessa da 34. Então aqui só para vocês terem uma ideia, é o trecho, se não me falha a memória, 4.3, tá? Que fala daquele que é magnânimo, tem a alma magnânima. Então, por exemplo, 4.3. A grandeza de alma dá a impressão, até pelo nome, de ter relação com as grandes coisas. Com quais tipos? E é que vamos aprender primeiro. E não faz diferença alguma examinarmos a disposição ou quem age de acordo com a disposição. Parece, então, grande de alma aquele que, sendo digno das grandes coisas, digno delas se acha. Pois quem o faz sem merecimento é um estúpido, e nenhum dos que agem de acordo com a virtude é estúpido ou desprovido de inteligência. Bom, para mim não me alongar aqui, aí embaixo ele vai chamar o humilde de pequena alma. Bom, agora eu vou ler o trecho da tradução feita, até conversei com esse cara pelo Twitter, foi super solícito e tal, e me pareceu uma edição que tende mais para aquilo que é traduzido classicamente de Aristóteles. E, por exemplo, eu não acho que essa expressão grande alma ela é comum no vocabulário da língua portuguesa. Quando eu li grande alma, eu lembrei do Mahatma Gandhi, né, que a tradução é grande alma. Então eu achei estranho, uma coisa que você não consegue pensar, porque a tradução, eu sei que tem a questão da paráfrase e tudo mais, eu achei essa tradução aqui muito mais leve, que dá muito mais sentido para os textos do Aristóteles, tá? Me pareceu que esse aqui é só um trecho, tem partes que são ilegíveis, tá? Quando você compara uma tradução com a outra. E pelo que eu vi da editora Vozes, ela segue mais uma linha daquilo que é traduzido classicamente de Aristóteles. Essas tendências muito inovadoras na tradução, parece que a pessoa quer inovar e ela acaba destruindo a fluidez do texto, apesar de que nós sabemos que os textos de Aristóteles são rascunhos de aula, não são textos fáceis. Então você já tem um texto difícil. E aí, que é o texto de Aristóteles. E aí eu tenho aqui também, eu tenho uma poética da 34. Também é uma tradução dura e nossa, terrível. Então, gente, essa aqui é uma opinião minha, tá? De quem estuda, como eu disse, eu uso todas essas referências, como eu disse, eu não falo grego, mas eu tenho que ter todas essas referências citando, me parece que a tradução mais distante da fluidez e daquilo que é o texto, então só se todos esses autores estiverem errados, inclusive as aulas do professor José Muniz Inácio. Então, por exemplo, para estudar a ética nicômaco com profundidade, eu estou fazendo a comparação dessas traduções. Eu estou utilizando, como eu disse, o Reale, o Copleston naquilo que eles podem utilizar. Aqui eu trouxe os outros exemplos de Platão. E aí, as aulas do professor José Munir, ele traz as traduções em inglês, tá? Que hoje estão caríssimas. Mas quando ele cita nas suas aulas os textos,
as traduções do inglês, me parece que aí a tradução da 34 se afasta mais ainda, tá? Então, da grande alma, olha como que a tradução da voz está muito mais fluida e muito mais fácil, no sentido de estar até mais próxima, como eu disse, a utilização das palavras. A magnanimidade, como a própria palavra indica, parece estar relacionada às grandes coisas. Vamos primeiro verificar que coisas são essas. Não há diferença, no entanto, se examinarmos a disposição de caráter em si ou a pessoa que a exibe. Ora, uma pessoa é considerada magnânima se ela se considera digna de grandes coisas com razão, pois aquela pessoa que reivindica muito sem merecer é tola. E ninguém de excelência moral é tolo ou insensato. A pessoa magnânima é então, como nós acabamos de descrever, já aquela que pouco merece e reivindica pouco é temperante, mas não magnânima, pois ser magnânimo envolve grandeza, assim como a beleza envolve boa estrutura. Pessoas pequenas podem ser bonitas e com boas proporções, mas não são belas. Por outro lado, a pessoa que se julga digna de grandes coisas, mas não as merece, é vaidosa. Embora nem todas as pessoas que se considerem mais merecedoras do que realmente são, sejam vaidosas. A mais humilde, que ele vai chamar de pequena alma. Então, assim, se eu pudesse, opinião pessoal, tá? Para quem quer começar a estudar as traduções em grego, as obras em grego, recorram a esses outros materiais que estão disponíveis na internet, as aulas do professor José Munir Inácio, porque, como eu disse, eu estou fazendo essa leitura porque eu gosto de estudar essas diferenças de traduções, e aqui eu separei um trecho bem curto, mas, como eu disse, há trechos dessas obras da 34 que são simplesmente ilegíveis. Isso também acontece em algumas outras obras, como eu citei, como a do Dostoiévski, porque eu tenho a biografia do Joseph Frank de 5 volumes, e ali ele faz os comentários sobre as obras, né? Descendo à crítica literária. Ele se aprofunda nos maiores caras que comentaram Dostoiévski, o sentido da obra, o sentido da tradução, os críticos literários, blá, blá, vai ver que aí tem problema. Eu não sei exatamente qual é, porque eu não falo russo, mas tem alguns problemas. Enfim, às vezes seja só um excesso de preciosismo meu, mas aqui fica a minha indicação, a minha posição pessoal e a minha indicação pessoal sobre as traduções que eu utilizo, tá? Eu acredito que as demais obras, é a questão, como eu disse, as pessoas querem inovar demais, tá? Numa tradução e às vezes acabam estragando o livro. Eu acredito que esse aqui é o caso da Ética Nicômaco, do Aristóteles, tá? Fica aqui, então, essa observação minha, espero que vocês tenham gostado, tenha sido interessante para alguém, tá? Um abraço e até a próxima.